Meu nome é Kathleen, eu tenho 21 anos e eu trabalho ensinando pessoas a trabalhar com micropigmentação, a se tornarem micropigmentadoras. É isso. Meu nome é Lucas, sou marido da Kathleen. Também estou aqui auxiliando ela nesse trabalho dela com sobrancelhas. Também já me aventurei no tráfego pago, dou algumas ajudas aqui. Também dou aula no curso dela, acerca disso, ensinando as alunas a como utilizar essa ferramenta para atrair mais clientes. A gente estava procurando, quando a gente quis entrar no digital, a gente queria alguém que desse um caminho mais claro para a gente, porque a gente criou um curso, fez um lançamento sozinho, só que a gente não sabia como fazer nada, o que gravar, como gravar um curso, como divulgar um curso. Foi tudo meio que às coxas, né? A gente percebeu, a gente achava que fazer um lançamento era alguns passinhos ali, era ter um checklist ali do que tinha que fazer e tudo ia dar certo no final. Aí, para nossa surpresa, a gente descobriu que fazer um lançamento é muito difícil. Se não tiver um acompanhamento por trás, a gente Dá tudo errado. é muito difícil de fazer dar certo. Eu sinto que mais me complicou ter lançado antes sozinho do que me ajudou. Porque foi cada coisa que a gente olha agora, depois do direcionamento que a gente teve, eu pensei, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Era isso que a gente buscava alguém que conseguisse direcionar a gente, trazer essa clareza que a gente buscava, para conseguir ir executando cada etapa sem se preocupar, sem se perder, e sem fazer com que dá errado no final, né? Quando a gente marcou a primeira reunião, eu até falei pro Lucas, nossa, Lucas, eu marquei uma reunião, mas eu queria tanto que fosse uma mulher. Aí eu lembro que eu marquei com o Jonathan e marquei com mais uma menina. Aí o Jonathan foi a primeira que eu fui. E aí, ali, eu já pude perceber que tinha uma estratégia muito grande. Então, tudo que eu falava, você já sabia. Você já sabia como agir diante das minhas dificuldades, então fluiu, aí eu senti uma segurança. E quando eu fui falar com outra pessoa, com uma mulher, foi meio que uma entrevista. Eu só respondia, mas ela não deu um direcionamento do que ela ia fazer e tal. E Passou a segurança. não passou a segurança que eu queria, sabe? Eu lembro que a Cat chegou pra mim falando exatamente isso. Ela chegou pra mim falando assim: eu tive a reunião com o Jota e a diferença foi que ele me mostrou tudo que eu tinha que fazer, mesmo assim, sem era o primeiro contato, né? Ele já começou a me direcionar como se a gente já estivesse trabalhando junto. Né? Eu senti que já me deu um curso ali só na primeira reunião. Eu entendi, nossa, eu fiz tudo errado. Agora que ele me explicando, agora faz todo sentido. Faz todo sentido. Então foi isso. E desde lá, sempre foi muito tranquilo o relacionamento, né? Parece que a gente até é amigo, a gente sente que é amigo à distância. Assim. Até porque a gente também tem o mesmo tipo de pensamento, estilo de vida. A gente compartilha muitas coisas em comum, né? É por isso que o relacionamento facilita. Flui, A gente tem uma certa liberdade. Depois da primeira experiência que a gente teve lançando sozinho, a gente começou a desacreditar de lançamento, né? Porque a gente viu que aquilo dava muito, mas muito trabalho. E a gente não tinha esse passo a passo, né? A gente não tinha nada de estruturado. E o que a gente construiu para o nosso primeiro lançamento, a gente viu que aquilo ali não tinha firmeza. E também a organização. Porque ter a organização ali para saber o que vai fazer a cada dia é um diferencial. Postar, fazer, quando fazer. É toda a estratégia por trás. Eu sinto que a gente fazia tudo sem estratégia. Sim. Que até eu tinha uma amiga que falava assim, você faz as coisas, mas que bom que você tem estratégia, né? Daí eu falo assim, nossa, que estratégia que eu tenho? Eu não sei o que eu tô fazendo. Estratégia. Eu lembro que eu mostrava muito, eu dava muito conteúdo de graça, e aí eu não vendia nada. Eu não sabia como que eu ia organizar o meu conhecimento em uma coisa só, sabe? Então daí no primeiro lançamento a gente conseguiu meio que sintetizar tudo. Sim. E organizar o conhecimento para conseguir mesmo vender, né? Só que daí, que nem eu falei, desse primeiro lançamento que a gente fez sozinho, a gente sentia que não tinha firmeza. Aí, com o lançamento já orientado aqui pelo Jota, a gente construiu algo que tinha uma base. Mesmo que não tenha dado um bom resultado no primeiro lançamento com ele,
a gente viu que a gente tinha algo que era o que a gente queria, que era que a gente conseguia, se a gente empenhasse, se a gente continuasse naquilo, uma hora ia dar certo. Né, e uma coisa é que no primeiro lançamento também faltou muito da minha parte. E eu sentia que faltou muito da minha parte de produzir, e por isso que eu continuei, assim, porque eu sei que eu podia melhorar, que os resultados que eu estava tendo era daquilo que eu fiz. Então, que eu tenho que fazer mais para conseguir mais. Antes era muito difícil para mim me organizar para postar, para fazer story, para fazer conteúdo. Então, essas consultorias que a gente faz no semanal me facilita demais na produção de conteúdo. Por exemplo, a que a gente fez hoje, eu saio e penso assim, meu Deus, como que eu já conseguiu pensar em tanta coisa em uma hora aqui comigo, que eu não consigo pensar. E então, essas consultorias semanais, elas trazem uma clareza, assim, do que postar, do que fazer, de que você tá fazendo a coisa certa também, porque às vezes a gente vai, até tá fazendo conteúdo, mas não sabe se tá fazendo, se tá dando resultado, se aquilo é certo de fazer agora, naquele momento. Então, por isso que é tão bom de fazer essas consultorias. É porque, na verdade, tem um conceito meio errado, eu acho, no mercado de lançamento, que todo mundo te ensina que você tem que saber o que você sabe fazer, você tem que saber ensinar o que você sabe fazer de melhor. Mas não é só saber ensinar o que você sabe fazer, você tem que saber como que você vai ensinar, como que você vai transmitir esse conteúdo, de que forma você vai transmitir esse conteúdo. Então não basta você somente ser um expert naquele assunto, você tem que saber como que você vai conversar com a sua audiência, o que a sua audiência precisa ouvir de você, como que você vai fazer. E aí isso a gente não tinha antes, mas com essas consultorias, essas reuniões que a gente faz toda semana praticamente, traz uma clareza. Sempre traz uma direção, o que a gente tem que fazer, como que a gente vai fazer, qual é o público que a gente vai atingir. Né? Toda vez que eu sigo certinho o que o Jota fala, o resultado é certo. O resultado é certo. Durante esse coisa do digital, é muito difícil. Eu acabei me comparando muito, passando por uma coisa muito difícil de me achar que era incapaz de fazer, de achar que eu estava enganando todo mundo. Não sei se, acho que sim, porque o Jota falou que a maioria dos experts passam por isso. Então, teve um momento que eu estagnei, que eu travei, mesmo assim, tendo ali o acompanhamento. E aí eu não conseguia, eu queria, mas eu não conseguia, e era uma coisa minha, eu sentia que era uma coisa minha. Então, quando o Jota percebeu que eu estava assim, e perguntou sobre isso, e me explicou sobre tudo. Então, quando ele falou comigo, foi algo que mudou totalmente ali. Eu vinha falando há um tempo já pro Lucas, mas eu não conseguia ainda destravar aquilo, porque eu sentia que ele falando é porque ele é querido. Sim. Só que daí quando eu trouxe pro Jota, eu consegui trazer isso com clareza. Eu acho que pela experiência com outros experts, que isso é comum. Então foi uma mudança de mentalidade também que eu tive ali. Não foi só uma coisa comigo, uma coisa que eu precisava, mas realmente mudou totalmente o que eu estava pensando naquele momento. Então tem momentos difíceis que a gente passa, que a gente acha que não vai dar certo, e o Jota me ajudou muito nisso, para continuar, para entender que aquilo era normal, que eu precisava, me ajudou a enxergar que aquilo ali precisava ser melhorado, e que realmente era uma coisa da minha cabeça. Então foi muito importante para essa jornada. Era algo que eu estava batalhando há muito tempo e acho que acumulou. Sim. E aí ajudou a destravar quando o Jota falou comigo. Eu lembro da Cat chegando em mim, falando que ela não estava feliz, ela não queria, que não era aquilo que ela queria. Era a famosa síndrome do impostor, né? E achava que ela não estava vivendo, que ela estava ensinando, que ela não estava ensinando, que ela estava vivendo. E chegava com esses questionamentos para mim, mas você tem que ensinar, você tem que fazer isso. Mas ela estava bem mal mesmo. Aí chegou um dia que a gente chegou na consultoria aqui com o Jota, na reunião. E aí o Jota olhou para ela assim, gente, vocês estão bem? Daquele jeito dele, gente, vocês estão bem? Tá aí. Aí a gente contou. A gente desabafou aqui, e aí aquele dia para mim foi meio que uma confirmação de Deus pra gente, para confirmar, para esclarecer de fato pra gente que a gente estava mesmo no caminho certo, que aquilo era normal, que
que aquilo ali acontecia com vários experts, né? Pela experiência do Jota, ele falou pra gente que isso acontecia mesmo, que era coisa da nossa cabeça, que a gente tinha que passar por isso, que era uma fase e que era normal que acontecia, e aquilo deu um ânimo a mais pra gente continuar. Sempre quando me bate alguma coisa parecida, eu lembro do que o Jota falava. Eu super indico o Jota para essas consultorias, porque realmente fez muito bem. Eu sei que o conhecimento que eu aprendo aqui eu vou levar para a vida, não é tipo só de agora. Depois que eu tive esse acompanhamento, eu aprendi muito, assim, muito do mercado, muito do que fazer, de como fazer. Não é só uma coisa do momento, sabe? É uma coisa realmente para a vida. Então é um investimento muito bom. Eu super indico isso. Indico. Essa consultoria, na verdade, é o que muda o jogo, né? É o que traz a clareza, é o que é necessário para cada expert. Se quer ter resultado, precisa ter esse acompanhamento. Uhum. Por mais que você ache que você sabe, eu também achava que eu sabia alguma coisa, mas A gente vê que a gente sabe. a gente tendo esse contato de semanal aqui com as consultas do Jota, a gente aprende muito mais e vê que, na verdade, não sabia quase nada Uhum. do mercado.